Olá! O sucesso, especialmente aquele que dura, sabe? Ele não acontece por acaso. Na verdade, ele é o resultado de um sistema interno muito bem gerenciado. Nesta nossa análise, a gente vai mergulhar fundo na psicologia da alta performance e conectar os pontos entre a nossa energia, as decisões que a gente toma e, claro, os resultados que a gente cria. Bom, vamos começar com uma pergunta que, olha, assombra o mundo corporativo. Por que líderes que são absolutamente brilhantes, com histórico de sucesso, de repente começam a patinar? A pessoa tem experiência, tem a disciplina, mas alguma coisa ali começa a falhar. Isso não é um mistério, não. É um padrão. Os sintomas, esses a gente conhece bem. Aquela queda de energia que ninguém sabe de onde vem, um cansaço absurdo para tomar qualquer decisão e, pior, uma insatisfação silenciosa que vai crescendo dia após dia. E aí, claro, todo mundo aponta para os suspeitos de sempre. É falta de competência, é excesso de trabalho, é desorganização. Mas a verdade é que o buraco é bem mais embaixo. E é exatamente isso que nos leva ao que podemos chamar de paradoxo do alto desempenho. O mais curioso desse paradoxo é que, no começo, os números continuam ótimos. O desempenho está lá, intacto. Só que o custo interno para manter isso, nossa, está disparando. A performance passa a ser sustentada por mais e mais esforço, e não por uma estratégia melhor. É como se a pessoa estivesse pagando com a própria vitalidade para manter os resultados em pé. Para a gente conseguir desvendar esse paradoxo, precisamos falar sobre o recurso mais valioso que se pode gerenciar, a nossa limitada energia interna. E o que é essa tal de energia interna? Pensa nela como combustível do nosso motor de performance. É o que alimenta o foco, o pensamento estratégico, a liderança, a clareza. E o ponto-chave é, esse combustível é finito. Quando acaba, não adianta ter o melhor motor do mundo, o carro simplesmente para. Essa ideia não é nova, não. O psicólogo Carl Jung já tinha uma metáfora brilhante para isso. Ele dizia que a mente funciona como um sistema econômico. A energia psíquica precisa ser distribuída de um jeito equilibrado entre o pensar, o sentir, o agir e o intuir. Se um setor recebe todo o investimento e os outros ficam zerados, o sistema inteiro entra em colapso. Então, a pergunta de US$ 1 milhão é, se essa energia é tão valiosa, para onde ela está vazando? Vamos investigar agora os principais ralos por onde essa energia escapa. E esse gráfico aqui, nossa, ele ilustra o problema de uma forma perfeita. No mundo corporativo, a economia psíquica costuma ser assim. 70% da energia vai toda para a racionalidade, para o controle, para a análise, para os dados. E o que sobra para a emoção, para o instinto, para o senso de propósito? Quase nada. Esse desequilíbrio brutal é a fonte de todo o vazamento. A gente pode então resumir esses vazamentos em 3 grandes fontes principais. Primeiro, essa dependência excessiva da racionalidade pura. Segundo, uma identificação muito rígida com o papel profissional. E terceiro, o desalinhamento entre valores, decisões e ações. O primeiro vazamento, o da superracionalidade, é bem sutil. Essa necessidade constante de controle, de ter previsibilidade para tudo, acaba sobrecarregando o sistema. O cérebro entra em modo de sobrevivência. As decisões continuam acontecendo, claro, mas elas se tornam reativas, defensivas e perdem totalmente a visão estratégica. Imagina um diretor que, pressionado, ignora a intuição da equipe sobre uma nova tendência só porque não tem dados concretos. A empresa perde uma chance de ouro, não por falta de inteligência, mas por um excesso de necessidade de controle. O segundo grande ralo de energia é a fixação no papel. Uma quantidade absurda de energia é gasta para manter uma imagem inflexível. Sabe, a imagem do líder forte, que nunca erra, que sabe de tudo? Em vez de usar essa energia para inovar e decidir, a pessoa usa para defender uma identidade. É um dreno constante e totalmente invisível. A cultura pop mostra isso de um jeito genial. Pega a série Succession. A gente vê pessoas inteligentíssimas tomando as piores decisões possíveis. E por quê? Porque a energia delas não está focada na estratégia do negócio. Está toda gasta em resolver conflitos internos, em jogos de poder, em busca de validação. E em Billions, a gente vê um outro padrão, a expansão externa que leva a um colapso interno. É o crescimento a qualquer custo. Um crescimento sem propósito, sem prazer, sem nenhuma sustentação emocional. É uma busca que, no final, consome a própria pessoa que está correndo atrás dela. Ok, já entendemos bem o problema, mas e a solução? Como se sai disso? A resposta está em uma única palavra: integração. Vamos ver como isso funciona na prática.
Integração é basicamente o estado em que o corpo, a emoção, a razão e os valores de uma pessoa começam a operar em alinhamento. Não é sobre reprimir uma parte para favorecer a outra, mas fazer todas trabalharem juntas. Um líder integrado, por exemplo, antes de uma fusão, não olha só as planilhas. Ele avalia o choque de cultura. Ele sente se a decisão soa certa para o futuro. A energia, então, para de vazar em conflitos e é direcionada com eficiência total. Essa tabela aqui deixa a diferença escancarada. De um lado, o sistema desalinhado. É muito esforço para pouco retorno, decisões reativas, burnout e frustração. Do outro lado, o sistema integrado. O esforço é eficiente e traz alto retorno, as decisões são claras e estratégicas e o estado é de vitalidade e foco. A energia está alinhada, trabalhando a favor. E aqui tem um ponto que é crucial, tá? O objetivo não é a perfeição. Ninguém é perfeito. O objetivo é a coerência. O crescimento que se sustenta de verdade acontece quando quem a pessoa é por dentro está alinhado com a forma como ela lidera e decide lá fora. É a união entre o ser e o fazer. E assim, a gente chega na conclusão central desta nossa análise. O verdadeiro caminho para uma performance sustentável passa, inevitavelmente, pelo alinhamento interno. Se tiver uma ideia para levar de tudo isso que a gente conversou, que seja esta. Alta performance não é só sobre estratégia externa. É, antes de qualquer coisa, a gestão inteligente da energia que sustenta cada decisão. O jogo lá fora é vencido primeiro no campo interno. E para terminar, fica uma pergunta, uma reflexão. Onde é que a nossa energia está verdadeiramente alinhada? A resposta para essa pergunta pode ser um mapa não só para o próximo nível de resultado, mas, o que talvez seja mais importante, para um próximo nível de satisfação.